dar um ok. Não, aqui é só. Ok, tá gravando, tá ao vivo. Então não é não. Se cair qualquer coisa, assim me avisa. Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos ao vivo aqui no NS. Tá pegando eu aqui, né? Tá. Nós estamos ao vivo no canal NS Mundo Elétrico, no Instagram e no YouTube também. Então, quem estiver vendo esse vídeo, pessoal, nós vamos falar tudo sobre DPS. A gente vai estar falando hoje sobre DPS, a nossa quarta aula. Revendo algumas coisas que a gente passou, né, no desenho. A gente vai estar falando sobre DPS. Vai estar falando sobre DR hoje, né? Vamos estar falando sobre tomadas de uso específico e uso geral e o quadro de distribuição. Então, nós vamos estar fazendo uma aula de 1 hora, dar uma pausa, 15 minutinhos, e a outra aula de mais 1 horinha e finalizar, tá bom? Então, a gente vai encaixar esses 4 temas dentro desse período hoje. Então, quem está vendo a gente pelo NS Mundo Elétrico, se inscreve no nosso canal pelo YouTube, NS Mundo Elétrico, e pelo Instagram também passa a seguir a gente. A gente tem várias dicas aí, do amador ao profissional. Estou aqui com a comunidade deles. Um abração a todos os meninos aí, ministrando um curso de eletricidade para eles, tá ok? Então, hoje, quarta aula, a gente vai falar sobre DPS. DPS. Quem sabe o que é DPS? Estou com DPS aqui, depois eu vou passar para vocês. Tá olhando, tá observando aí direitinho, tá bom? Então, o DPS de proteção dos. o DPS, na verdade, nós falamos sobre disjuntores, né, pessoal? Lembra na aula passada? Estava passando para vocês. Isso daqui é um disjuntor. Lembra da teclinha? Vocês decoram. E aqui é um DPS, vocês veem que ele não tem tecla. Tá? Então, vou estar passando de uma forma bem didática. O DPS ele não tem tecla. Ele tem aqui uma luzinha. Quando tem outros modelos, outros fornecedores, que aqui é um símbolo verde. Quando ele fica inativo, fica vermelho. Então, vou explicar para vocês. Isso aqui é um disjuntor, ele parece com um disjuntor, mas não é um disjuntor. O que é o DPS? Ele é um dispositivo, anota aí. Dispositivo de proteção de surto. De surto. Isso, surto de surtar. O que é um dispositivo de proteção de surto? Esse DPS, ele na verdade, ele trabalha com várias denominações aqui, voltagem e capacidade também. Você tem o quadro de distribuição que a gente vai tratar hoje. O DPS ele é ligado na entrada, na sua entrada de luz, ele tem a função de dispositivo de proteção de surto. O que é isso? Você tem uma rede lá que entra 110, 220. Então, por exemplo, cai um raio, que nem aqui é um local mais afastado, às vezes cai um raio a 1 km daqui. E esse raio dissipou alguma coisa pela rede elétrica e o 220 passou a 400 volts. O que acontece? A função desse DPS, ele é ligado à fase nele aqui, que eu vou explicar para vocês, e a saída dele é ligado na terra, ligado ao fio terra. Então ele tem um dispositivo aqui dentro que ele vai tirar essa voltagem excessiva para não entrar para estourar todas as tomadas aqui, sair queimando tudo, ele vai desviar esse excesso de voltagem para a terra. Tá? Então, como ele é ligado, o DPS ele trabalha da seguinte forma. Aqui eu vou colocar um DPS só, que vai significar isso aqui. Tá? Mas, por exemplo, numa instalação elétrica, a gente tem, como a gente tinha falado lá, né? Tem as duas fases e o neutro. Todos eles são protegidos pelo DPS, tanto as fases como o neutro. Então, eu vou fazer aqui para vocês um simulado aqui para vocês entenderem bem, de uma forma bem didática. Eu vou fazer com as 3 fases, que depois quando a gente for montar o quadro vai ter que ser assim. Então, o nosso título, DPS. Aqui ó, nós temos uma fase, um neutro e a
outra fase, correto? Então, fase, neutro, fase. O DPS, ele vai estar simulando um quadro de distribuição. Então, o DPS, nós temos aqui um DPS, 2 DPS e 3 DPS, tá? Ele é como se fosse um disjuntor, mas ele não tem o botão. Aqui é o nosso fio terra, tá bom? Ele é ligado à terra. Você tem que ter o terra na instalação. Então o que acontece? Aqui ó, a gente vai pegar uma fase aqui e ligar aqui no DPS. O neutro também entra no DPS, tá? O disjuntor não entra neutro, mas no DPS ele entra. Ele tem que proteger também. Se chegar em lá e entrar no neutro, ele queima tudo lá dentro, certo? Ok, fechei os 3 aqui. Aqui é o meu fio terra, certo? Que está na instalação também. Aqui é o terra. Esses 3 aqui, ó, eles vão ser todos eles jampeados e tudo para terra, certo? Os 3. Aí você fala, mas não vai fechar um curto aqui? Não, não fecha curto, porque ele não juntou que você liga, ele fecha lá dentro, entendeu? Esse aqui, ó, ele entra aqui a fase, no caso esse aqui é 1, são 3. Ele entrou aqui e saiu aqui. Lá dentro ele fica sendo monitorado, a fase fica sendo monitorada. Passou, ele é igual um detector de fase, então ele passou da voltagem, esse daqui ele trabalha de 275 volts a 430. Ele é 25 kA. Então, se passar... Depois eu vou passar para vocês as potências. O que é de residência, o que é de indústria, o que é de área aberta, área de rural. Esse DPS aqui, no caso, é um 25 kA. É a capacidade dele. A fase entrou aqui, o neutro, né? Se tivesse aqui 3 fases, teria mais um DPS. O neutro protege também, todos. Ele fica sendo monitorado lá dentro. Entrou um raio aqui, esse 220 passou a 400 volts. Ele vai desviar essa sobretensão. Ah, mas como desvia? Não. É um dispositivo que tem aqui dentro, ele é selado. E aí, por que a luzinha acende? Ele vai atuar. Então, caiu um raio lá, porventura deu um trovão aqui, alguma coisa, ele está trabalhando. Era para estourar a tomada, ele está trabalhando lá. Você nem percebe. Ele tem a função como se fosse um para-raio, só que ele protege a instalação. Para-raio você não sabe, ele está atuando, você não vê. Quando ele atuou, que caiu um raio, alguma coisa, uma sobretensão, é uma vez só, não, ele pode trabalhar 10 vezes, 2, o que for, a gente não sabe, depende da capacidade. Quando ele estiver inativo, ele acende uma luz aqui. Tem uns que não tem a luz, tem um que ele tem uma tarjetinha verde, e aí quando ele rompe lá dentro, ela fica vermelha. Esse daqui não, acende uma luz. Por que acende uma luz? Porque aqui dentro tem um elo, tem uma molinha que fica puxando, um fusível esticadinho lá dentro. É como se fosse um elozinho fusível mesmo, que ele aquece e rompe. Então, de tanto que passa corrente, excesso de corrente, ele rompeu, a luz acende. E no outro ele rompeu, aparece o vermelhinho. Aí é sinal que você tem que substituir ele. Tem que trocar porque ele já está inativo, ele já não está resolvendo de nada. Então essa é a função do DPS. Aí você fala, mas como que eu compro um DPS? É por amperagem? Como que é? É K? Ele trabalha com uma capacidade, ele tem DPS que é para residência, DPS que é para indústria e DPS que é para área rural. Como residência, a incidência é menor de sobretensão, você trabalha com DPS de 25 kA. Tá? Então é amperagem, é 25.000 amperes. Se você vai trabalhar numa indústria, 25.000, até 25.000 amperes, 12.000 a 25.000. Numa indústria, por exemplo, a gente trabalha com DPS de 40K, que é 40.000 amperes. Tem uma corrente numa fuga, a amperagem é virtual. 40K. E se for área aberta, acima de 65K. Então você vai comprar um DPS, qual DPS que eu levo? Não um 65, não. Se você for trabalhar com residência, não tem necessidade de você colocar um DPS muito alto. Agora, em área aberta, é acima de 65. Tem lugares aí que o pessoal vai instalar painel solar, a Enel, no caso a Bandeirante, ela pede para você colocar o DPS na entrada de luz lá fora. Por quê? Se der uma sobretensão da sua placa solar, não prejudicar a rede deles, ela retorna. Então o DPS joga para fora, joga para a terra. E se vier de fora, também protege o cliente. O DPS, na verdade, ele é obrigatório numa instalação.
Só que, muitas vezes, o pessoal não segue. Para nós eletricistas, a NBR 5410, que é a norma brasileira, é a Bíblia do eletricista. Mas assim como muitos cristãos não lêem a Bíblia, então tem muito eletricista que também não lê a norma, não sabe da norma. Ah, para que DPS? Para que eu vou usar o DPS? Só que tem instalação que é obrigado você usar DPS. Em todos os lugares, pela norma, ela pede DPS. Uma instalação, mas uma residência você tem que usar. Porque você tem recurso e a norma te cobra. Só que os eletricistas dispensam DPS, dispensam DR, dispensam tudo. Só falta dispensar também os disjuntor lá, né? Então o DPS é o dispositivo de proteção de surto, ele atua desviando a sobretensão para a terra. O indicador verde atua, é quando ele está atuando, e o vermelho é quando ele está inativo. Tem um sistema que desvia esse acesso de sobretensão, de raio, refúgio de raio, problemas na rede elétrica, desvia para a terra. Através de um elo fusível, ele desvia isso para a terra, e ao saturar esse elo, se rompe aonde dá o sinal lá, tá bom? O elo se rompeu, de verde ele fica vermelho. No caso desse daqui, que é uma marca aqui, né, da Jump, ele acende uma luz vermelha. Deve ser instalado sempre com um disjuntor antes, pois em caso por circuito mesmo desarme. O que acontece? Quando a gente instala um DPS desse daqui, você tem um quadro de distribuição. Você tem o geral, lembra que a gente falou do geral, chega a rede ali, daí distribui. A gente vai falar sobre isso. Você colocou o geral, na saída do geral vai para a distribuição, certo? Tomada, lâmpada, chuveiro. Na saída do geral, você pega essa rede aqui, sai do geral aqui, ó. Geral. Você saiu daqui e liga no DPS. Por quê? Se o DPS fechar um curto, o disjuntor desarma. Então você não pode ligar em cima do disjuntor. Porque se ele der um curto, passa direto. O DPS está monitorando aqui, ó. Mas se numa dessa ele der um curto aqui dentro, ele fecha para o outro, entendeu? Ele pode acontecer de dar um curto-circuito. Não é normal, mas tem que ligar o disjuntor antes, que é a proteção. Tá bom? Então deve ser instalado o disjuntor geral, pois em caso de curto-circuito mesmo, ele desarma. Esse DPS aqui, eu vou passar para vocês estar vendo. O que acontece? Ó, a corrente dele, 245 volts, a tensão dele menor e a tensão dele maior, 430 volts, mais ou menos 10% para mais ou 10% para menos. Então, 430 mais, 43 a mais, menos 43, ele trabalha dentro disso. Esse é o 25. Aí o 40K, ele já é mais elevado a voltagem, segura mais. Numa área aberta, 65K, mais elevado ainda, entendeu? Então o DPS ele trabalha dessa forma. Quanto maior, mais afastado e aberto o circuito, 65K para cima. Tá bom, pessoal? Então, só passando para vocês o DPS, por quê? Porque a gente vai falar de quadro de distribuição hoje, então tinha que dar uma passada no que é DPS, para quando for montar o quadro vocês sabem o que a gente está falando, tá bom? Então, ó, olha aqui o DPS, aí você vai passando, tá bom? A entrada. E o DPS é o seguinte, ó, ele não é, ele é que nem o disjuntor dos novos, ele pode entrar tanto por aqui quanto por aqui, tá? Se você entrar por aqui, você sai com terra aqui, se entrar por cima, sai com terra por baixo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, passar para o pessoal aí. Professor, então tem que ter um quadro só para o DPS? Não. Antes do põe junto com Vou pagar para vocês e eu vou montar um simuladozinho, vai passando o DPS para o pessoal ver, eu vou montar um simuladozinho de um quadro para vocês verem como que ele é instalado aqui do lado do quadro da distribuição. Você imagina aquele quadro ali, ó. Certo. Aquele quadro ali, aqui a rede de vocês é duas fases neutras. Então você tem lá o disjuntor geral, certo? Disjuntor geral, duas fases, certo? Aqui está um barramentinho, porque o neutro, ele não vai disjuntor. Então, as duas fases de vocês entram aqui, ó, certo? Da rua. E o neutro entra aqui nesse barramento, tá? Aqui não é disjuntor. Aqui, ó, a gente vai colocar o DPS do lado aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui 3 DPS. Então, aqui é o disjuntor, tá? Disjuntor. Geral. Aqui é o neutro. Então, aqui, ó, saiu as duas. Saiu aqui, ó. Da saída dele, você pega e liga aqui, certo? Pegou a outra saída aqui, ligou aqui. E você pegou o neutro, tá? E liga aqui, ó. Pronto. Então, o DPS está ligado na saída do disjuntor. Se ele der curto, o disjuntor desarma, certo? Correto? Certo.
Então aqui, ó, a gente vai ligar na terra, que é o fio terra. Ele saiu daqui os três, ó. Você faz um jumper nos três e joga na terra. Pronto. O desenho não está muito legal, mas só para vocês entenderem. A rede de vocês entra aqui no disjuntor duas fases e o neutro no barramento. As duas fases na DPS e o neutro também. Saiu embaixo e fica na terra. Acabou. Certo? Daqui, ó, daqui, o seu quadro vai ser alimentado o restante do barramento. Que aí vai lâmpada, tomada, toda uma série de circuitos que você vai ter lá, certo? Então o DPS já está protegendo sua instalação. Ele já está monitorando tudo aqui na entrada. Tá? Alguma dúvida aqui? Senão eu faço um desenho melhor para vocês verem. Está intermediando, né? Vamos fazer bem claro aqui para vocês. Bem maior, bem mais claro e bem didático. Da rua vem duas fases, certo? E um neutro, correto? Fase, neutro. Tá bom? Aqui eu tenho um disjuntor geral. O que entra no geral? As duas fases, correto? Aqui, ó. E aqui, certo? Entrou as duas fases no disjuntor, não entrou? O neutro não entra no disjuntor. O neutro não é interrompido nunca. Entendeu? Como a gente já tinha falado sobre isso. Então o neutro, ele está no barramento aqui, ó. Está numa barrinha de neutro aqui, ó. Tá? Que é os parafusinhos da barrinha de neutro, tá bom? Aqui, ó, eu venho e coloco 3 DPS. 1, 2, 3. Estou colocando aqui do lado, como se fosse do lado dele ali, entendeu? Então, você tem que ter, se o seu quadro está no limite, você tem que ter um pouquinho mais de espaço no quadro. Você saiu daqui, ó, uma fase, você liga no DPS. Do disjuntor, você alimenta o DPS. Segunda fase, alimenta o segundo DPS, correto? E o terceiro DPS, o neutro, alimenta ele lá. Pronto. Os 3 DPS estão alimentados, então? Aqui, ó, é o nosso fio terra também, que está lá na instalação. O símbolo dele é esse aqui, ó. É o terra. Então ele fechou aqui, ó. Fechou. E vamos pronto. Está protegendo aqui. Aí daqui para baixo ou do lado, a gente continua a nossa instalação. Eu já protegi aqui, certo? Aqui eu continuo. 2 fases e o neutro eu continuo a instalação. Aí eu vou fazer toda a distribuição. Chuveiro, lâmpada, tudo que tem que ser feito. Vai para os disjuntores. Então aqui eu fiz toda a montagenzinha como se estivesse ali. No geral, os DPS do lado. E fiz as ligações deles saindo do disjuntor. Eu não posso ligar aqui em cima? Posso, só que o DPS vai ficar sem proteção. Então eu ligo embaixo, que se ele acontecer qualquer coisa, ele ainda tem um geral. Mas tipo assim, o senhor ligou no primeiro aí. Se ligar no último é a mesma coisa. Tanto faz qualquer um que ligar o terra, vai dar a mesma coisa. Você vai jampear, o terra, na verdade, ele vai jampear. Ou seja, E não tem diferença em não tem qualquer um. diferença, qualquer um. Agora, se eu ligar o terra aqui em cima, eu ligo a entrada embaixo. Ele não tem diferença, ele pode entrar tanto por baixo, ele monitora do mesmo modo. O que vier de rede aqui acima de 220, quando chega aqui, ó, ele monitora e joga para a terra, ele não passa para a sua casa, entendeu? Ele monitora e joga para a terra. Chega primeiro no dispositivo para depois ele O mandar. dispositivo fica monitorando. Né? Então, no quadro, a gente vai ter o geral, vai ter o DPS e vai ter o outro disjuntor que é o nosso tema, que é um DR. Tá? Que é o DR, talvez vocês conheçam mais do que o DPS. Porque o DR é aquele, foi na instalação, está desarmando lá o DR. Né? Então a gente vai falar sobre o DR também. Por quê? Como a gente vai tratar de quadro de distribuição hoje, a gente vai falar de DPS e DR, que são em geral do quadro. Depois a gente vai falar do restante do quadro. Como eu falei, tem eletricista que DR ele nunca vai usar. Não quero, não precisa, não, DPS, sabe? Então assim, DR desarma, não quero, a minha instalação é velha, entendeu? Os eletricistas mais antigos, eles têm muita resistência. Você fala, vamos colocar um DR. Não aceita, a instalação não dá certo. Até a instalação nova, você vai numa instalação nova, eu estava até com meu irmão, num lugar top. Quando ligou lá a instalação, o DR começou a desarmar. Cortar e vou passar isso para vocês. Então, por enquanto, estamos falando de DPS. Tá? DPS. Que
que é o dispositivo de proteção de surto. Alguma dúvida de DPS? Então ele é simples. A única coisa que aumenta aqui é a capacidade dele. 25K para residência, passou de 25K industrial para 40K e área crítica, que é a área aberta acima de 65K, tá bom? Então esse daqui é o nosso DPS. Alguém tem alguma dúvida? Ele é simples instalação, você não precisa regular nada, simplesmente você vai colocar lá e fica bom. A única coisa que você tem que saber é residência, é indústria, é área aberta, é campo, fazenda, chácara, aí tem que ser acima de 65K. Porque aí ele protege a tensão maior. Mas tipo assim, o senhor fez 3 quadrinhos ali. O que ligou o neutro, o disjuntor, e tipo, só vai separar quando for 110 e 220 depois da saída do disjuntor. Não entendi. Como assim? A rede Porque entra no o senhor ligou disjuntor. as duas fases no disjuntor, Sim. certo? E ligou o neutro nesse outro quadro aí, fora. Aqui. É, Então, aqui é um barramentinho. certo. Porque o neutro, na verdade, isso aqui podia ser uma emenda. Porque o neutro não entra no disjuntor. Certo. Agora, no DR que a gente vai tratar, o neutro entra. Agora aqui não. Aqui o neutro vem da rua, ele fez uma emenda aqui no quadro e passou direto. Tem lugar que o pessoal põe aquela barrinha de cobre, que chama barramento. Certo. E põe o parafusinho ali. Ele não pode interromper de maneira nenhuma. Certo. Saiu de lá, ele passa pelo DPS e volta aqui de novo. Você vê, ele saiu, passou pelo DPS e esse neutro aqui, no caso de distribuição, ele é ligado com o terra também, entendeu? Você faz uma ferramenta aqui que fica proteção, neutro mais proteção. Aqui ele é um só. Daqui para frente o neutro é neutro, terra é terra. Não mistura mais. Não vai, tipo, a instalação do meu chuveiro vai ligar no neutro terra lá. Não pode. Porque se faltar um neutro, lembra que a gente falou? Se faltar um neutro, não dá aquele retorno? Aí você vai energizar toda a casa. Tubulação e vai começar a tomar choque. Então até aqui, ó, o neutro, que nem lá na rua, ele é ligado no barramento de terra, normal. Porque ele já vem da rua ligado, é um só. Daqui para frente, cada um faz seu papel. Não mexe mais, cada um, tá bom? Alguma dúvida sobre o DPS? Pode perguntar que a gente vai passar para o próximo tema. Vocês já passaram nesses dois para a gente ir para as tomadas de uso específicas para chegar no papo. Se tiver dúvida, pode perguntar, sem problema. Posso apagar? Peraí, deixa eu só pegar só mais uma última parte rapidinho, tá? Tranquilo. Por favor. Depois, se vocês fizerem desenho assim, quiser mostrar, eu dou uma olhada, ver se está certinho. Para vocês fazer o desenho direitinho ali e entender. Né? É, gente, vamos mostrar aí? Aqui, ó. Tá certo. É isso. Ó, fase, neutro e fase. Entrou no DPS, monitorou e vai para a terra. Certinho, tá bom? Aqui, depois, essa fase da terra, ele entra no geral. Entendeu? Aqui ele já está vindo de geral. Você vai assistir o geral, que você colocou aqui, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Tá vendo? As fases do juntor. O neutro aqui é um barramentinho, tá? Não é disjuntor, barramento. Saiu daqui, foi no quadro aqui. Aqui foi, alimentou o DPS. Então, aqui, ó, tá vendo onde se alimentou aqui embaixo? Se alimentou e fechou. Não pode, tem que alimentar por aqui. E sai por baixo. Se você alimentar por baixo, se você alimentou por baixo, ele fecha em cima os três, entendeu? Como você alimentou aqui, ó, por baixo e fechou embaixo, não pode. Ou ele alimenta, como ele já está por baixo, alimentou. Aí você fecha em cima e joga de cima por terra. Tá? Senão aqui você fecha um curva. Tá vendo que a rede está vindo aqui? Ó? A rede tem que entrar sozinha. Entrou, aí em cima você fechou os três. Só corrija aqui, ó. Não, você pode entrar por baixo. Como você entrou por baixo, ele fecha aqui, ó. Ah, certo. E daqui sim, ele vai lá. Aí aqui Até fica livre. aqui fica livre. Esse aqui, ó, não existe. Tá? Você tira a placa. Sai na frente. Tá bom? Então entrou aqui, saiu aqui, vai pra terra. Se entrar por cima, sai por baixo. Entrou por baixo, sai por cima. Não pode entrar no mesmo lugar. Tá bom? Então, alguma dúvida, pessoal? Não. Podemos apagar? Pode pagar. Tem uma
Tá aberto ao vivo aqui. Então, a gente vai falar agora, pessoal, sobre DR. A gente estava falando sobre DPS. Eu não vou encerrar o vídeo, depois eu faço um corte lá e coloco no canal como DR. A gente vai dar continuidade direto. Porque a gente está passando rapidinho DR e DPS, para depois entrar num outro tema. Então, explicar certinho o que é. Então, a gente vai estar falando tudo sobre DR agora. Tá bom, pessoal? DR. Vamos falar sobre DR, né? Discussão de relacionamento. Dispositivo. DR é diferencial residual. Diferencial. Então, diferencial residual. Diferencial residual. Residual. Discussão de relacionamento. Residual. Então, aqui, ó, diferencial residual. Tá bom? Dentro desse DR, quem sabe que é DR aqui que falou alguma coisa? DR, ó, diferencial residual, tá? Dentro da classe do DR, existem dois tipos, são duas classes, é o IDR e o DDR. Coloca aí. IDR e DDR. Todos eles são DR, tá? Só que tem um que é o IDR, coloca aí, IDR. E aí você vai escrever do lado, interruptor diferencial residual. Interruptor diferencial residual. Diferencial Residual. Diferencial residual. É um interruptor diferencial residual. O outro é disjuntor Residual. diferencial residual. Um é interruptor e o outro é disjuntor. Disjuntor. Isso, disjuntor diferencial residual. Disjuntor. Diferencial. Interruptor Diferencial residual. interruptor. E esse daqui é Diferencial residual. disjuntor. Diferencial residual. Tá? Então o IDR é um interruptor diferencial residual. O DDR é disjuntor diferencial residual. Os dois são diferencial residual. A diferença é que o I é interruptor e o D é disjuntor. Eu vou explicar para vocês qual a diferença deles. Tá? Isso. Então, pessoal, anotaram aí? Sim. Quem sabe o que é um DR? Para que ele funciona? Para que se instala um DR? Para que ele funciona? Tá, ninguém sabe, não quer arriscar. Tá ligado e desligado, não funciona. Para que serve o DR? Para que ele funciona? O que é um DR? Já está falando, ele é um interruptor, ele é um dispositivo de residual, é um diferencial residual. Tem um interruptor diferencial residual e tem um disjuntor diferencial residual. Tá? Vai interromper. Na verdade, ele interrompe também. Na verdade, o DR é assim. DR é diferencial residual. Por quê? Ele trabalha em cima de uma diferença. Tá? Diferença de resíduo, diferença de potencial. O IDR, lembra que a gente comentou isso na aula passada, de diferença de voltagem, mas eu vou explicar melhor para vocês. O IDR, ele trabalha como um protetor, ele protege o usuário. O disjuntor, ele protege... E o pessoal fala, não, disjuntor? Não, o IDR, ele é um interruptor que protege o usuário. Então você vai tomar um choque ali, você tem uma geladeira aqui, escapou um cabo lá e está encostando na carcaça. Você vai encostar nele aqui, ou a própria carcaça, quando ele bater, ele já desarma. Se não, às vezes a pessoa está com uma fuga ali, a pessoa vai encostar, ele tem uma sensibilidade de 30 mA, ele é muito sensível. Encostou aqui, às vezes a pessoa nem chega a tomar um choque, ele já sentiu que ele desarma. Como que ele desarma? Pela diferença de resíduo. Então eu vou explicar para vocês. Eu vou apagar isso aqui, vocês já notaram, né? Já. Por isso que muitos eletricistas não usam o DR. Está desarmando o DR. O DR funciona da seguinte forma. Aqui, no caso,
Ele tem o DR, que é um monopolar, que ele só entra fase neutro, ou fase-fase, tá? Já entrou aqui, já vai para carga. Então ele, da mesma forma, ele fica monitorando a sua instalação. O IDR que a gente falou é esse modelo aqui. Esse é um IDR. Ele só trabalha protegendo o usuário. Tá? Da mesma forma do DPS, tem que ter um geral. Tá? Tem um geral, saiu do geral, entra nele. Então, numa instalação completa, vai ter o geral, tá? Vai ter o geral, que são duas fases. Vai ter o DPS e vai ter o DR, tá? Ah, mas é muita coisa, mas é isso. A norma fala isso, tá? Então você vai entrar nos três. Você vai entrar aqui, ó, daqui você alimentou aqui, aqui vai para a terra, e daqui você alimenta aqui, daqui vai para o barramento. Daqui vai para o barramento, não do geral. O geral está protegendo tudo, entendeu? Então esse fica aqui. E o DPS Fica no meio. fica aqui. E aqui fica o geral, que é o disjuntor. E esse é o IDR. Agora, se for o DDR, ele já é um disjuntor. Porque esse daqui, ó, ele fala 63 amperes. Então muita gente confunde. Ele corta a sua instalação, tudo, mas ele é um interruptor. Ele não trabalha como disjuntor. Você pode jogar 63 aqui, a carcaça dele aguenta 63 amperes. Mas ele não vai desarmar. Entendeu? Então muita gente usa ele lá como disjuntor. Ele não desarma. Ele pode desarmar no choque, ele protege o usuário. Ele não serve para, vou ligar 2 chuveiros lá, pode ligar 10. Ele não vai desarmar. Agora, vai tomar um choque lá com uma lâmpada ligada, ele corta, entendeu? A função dele é esse. Agora, o DDR não. O DDR é disjuntor diferencial residual. Ele faz as duas funções. Ele tanto protege, aí sim, ele trabalha em cima de 63 amperes e protege o usuário com 30 mA. 30 mA é uma corrente baixíssima. Que às vezes você nem sente. Quando você vai sentir, ele já cortou. Então ele está ali para isso. Área úmida, o pessoal no restaurante vai lavar a parede, molhou a tomada, ele corta lá. Então tem que tirar essa parede. Não, você sabe que se molhou a tomada, ele está aí para proteger, para que a pessoa não tome choque grudado ali, né? Então é isso. O interruptor diferencial residual, esse aqui, ó, vou passar para vocês, tá vendo? Esse E aqui, ó, é porque o fabricante, que nem no caso da STEC, fala a marca, a STEC começa com S, certo? Você vai ver lá, SDR, que é STEC DR. Esse aqui é EDTEC, nele vai aparecer aqui, EDR. Então o DR aqui, ó, esse aqui é um tetrapolar. O que acontece no DR tetrapolar? Vamos fazer o desenho dele aqui, porque aqui vocês já sabem que é um geral, tá? Aqui é o DPS. Então agora a gente vai tratar do DR. Aí eu vou falar do DR tetrapolar, que é esse aqui. Vamos fazer como se fosse ele, tá? 3, 4, tetrapolar. Então é esse cara aqui, ó. Então aqui, ó, fase 1, 2, 3, e aqui, ó, o neutro, tá? O neutro entra nele. Então aqui, ó, fase, e o neutro entra nele. Ele tem um botão de disparo, então eu vou aumentar ele aqui, ó. Vou fazer um DR, projetar um DR. Aqui ele tem um botão de disparo, tá? Ó, ele tem um botãozinho aqui, tá? Então ele tem a teclinha dele aqui, ó, digamos, a tecla, e tem um botãozinho de disparo. Esse botão é um botão de teste, tá? Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Fase e neutro. Então aqui, ó, vem da rua lá, fase e o neutro. Pronto, beleza. Aqui vem da rua. Então vamos trabalhar daqui para baixo. Aqui, aí na sua instalação você tem lá o terra, certo? O terra não liga no DR, tá bom? O terra está paradinho lá no barramento dele, ok. Então, por exemplo, você vai ligar aqui uma... Digamos que você vai ligar aqui uma geladeira, tá? A geladeira 110 volts, tá bom? Então, aqui o DR ele trabalha da seguinte forma. Aqui, ó, nós vamos alimentar os barramentos. Daqui para baixo vai alimentar o quadro. Mesma coisa do DPS. Ele passou pelo geral, DPS, DR. Quando tem o DR que sai para o barramento, tá bom? Então, aqui vai para o barramento. Tá? E o neutro aqui, ó, vai para o barramento dele. O neutro não tem disjuntor. Fica no barramento dele lá.
Então você vai ligar uma geladeira, por exemplo, é 110 volts. Você vai alimentar ela aqui. Ó. Fase e um neutro, não é isso? Sim. Aqui, então. 110. Aí essa geladeira aqui, ela está ligada à terra. A carcaça dela aqui, ó. A carcaça lá não tem aquele fiozinho verde. Se ela já tem o plug de 3 tomadas, certo? Tem o plug de 3 tomadas? Então, o plug de 3 tomadas está ligado no terra, tá bom? Então, beleza. Se não tem o pluguinho lá, ela tem aquele fiozinho verde lá. Digamos que seja o plugzinho dela. Então aqui, ó, por exemplo, um fio desse daqui encosta na carcaça. Encostou na carcaça, para ficar fácil para vocês, aqui em cima entra 220, são 3 fases e um neutro. Então, tá chegando 110 na geladeira aqui, não tá? Isso. Então, entrou 110 na geladeira, ó, entrou a fase e o neutro, entrou na geladeira. Tem que retornar. Então, entrou ali, voltou 110. Ela entra por uma fase, passa pela geladeira e volta pelo neutro. Retorna, ó. Alimentou a geladeira, ligou e voltou aqui pelo neutro, certo? Aqui está gerando uma corrente nessa rede aqui, não está? Está gerando uma corrente. Por exemplo, aqui está dando 3 amperes a geladeira de carga. Então está entrando 3 amperes, voltando 3 amperes. Entrou 3 amperes, saiu 3 amperes. Escapou um fio aqui, bateu na carcaça. Então ela entrou 3 amperes e saiu 3,5. O DR desarma, entendeu? Porque aquela diferença que dá. Por que dá diferença? Porque ele está ligado à terra aqui, ó. Então, quando bateu o neutro, a fase bateu, juntou com terra, o DR tem uma diferença, ele dá um diferencial, onde ele corta. O DR que é de 2 aqui, ó, não precisa nem terra. Os dois mesmo já sente. Qualquer um que falhou, ele sente. Ou seja, ele vai receber a carga maior, né? Ele entra, por exemplo, a geladeira. Vamos fazer um desenho aqui. Só na geladeira, para vocês entenderem o funcionamento dele. Depois eu vou passar o DR para vocês verem. Ele recebe o corte. Aqui, ó, digamos que aqui é uma geladeira, tá? E aqui, ó, é a rede de vocês lá, 110, tá bom? Uma fase e um neutro, tá bom? Uma fase e um neutro. A geladeira tá aqui, ó, veio aqui e ligou aqui na geladeira, fase e neutro, certo? Não está ligado a geladeira aqui? Tá. Não, nem vou cruzar aqui, ó. Vai ficar um negócio bem Vai fácil. explodir aí, tá? Nem vou cruzar para ficar um negócio bem facinho. Ó. Certo? Então eu liguei a geladeira aqui, não liguei? Sim. Aqui não é a fase? Então você ligou, passou por dentro da geladeira, retornou pelo neutro. Está funcionando, a geladeira está funcionando perfeito, certo? Aqui eu tenho fio terra lá. Está ligado lá na carcaça da geladeira, tá? Aí aqui, ó, porventura o motor da geladeira falhou lá dentro de algum problema e encostou na carcaça. Então essa rede que entrou 3 amperes, saiu 3, por algum motivo, quando ela entrou aqui, ela saiu 3,5, 4. O DR ele sente pá, e corta, entendeu? Então essa rede aqui, ó, aqui eu estou colocando 100 DR só para você entender como funciona. 110 na geladeira, liguei ela. Tá? 3 amperes ligou, ela vai estar funcionando perfeito. Por um dia, alguma coisa lá, o motor dá uma falha, entrou os 3 amperes e saiu um pouquinho a mais. O que saiu a mais, ele já ou escapou qualquer fio, não chegou nem da curva, mas a carcaça fica meio energizada. O próprio terra aqui, ó, entendeu? Ele vai dar uma diferença lá no quadro pro neutro. Deu diferença, ele corta. Ou não foi nem o terra, a geladeira está com alguma fuga e você vai relar nela. Você relou nela, a energia passa por você. Ele sentiu que é uma diferença, deu aquela diferença, deu 30 mA, ele corta, entendeu? Tem aquele balcão de bar, Isso, choque que não tem isso aí. Isso, por isso que o pessoal não põe o DR, porque os eletricistas mais velhos, se pôr não vai funcionar. Se põe vai ficar caindo direto, entendeu? Vai estar Agora o disjuntor Dá uma choque, não põe. O disjuntor não faz esse papel. Se você pegar um disjuntor vai de 50 amperes, enquanto não chegar a 50 ele não corta. Ah, então, se eu tiver a oportunidade, eu vou falar para vocês de choque elétrico. Por quê? 1 ampere pode matar. 1 ampere. E a gente está falando aqui de 63.
Então, assim, se você pôr um disjuntor no polo DR, você não vai nem chegar a 63. É que às vezes as pessoas tomam choque e falam, ah, tem choque, não morri. Mas depende do choque. Às vezes ela tomou desfibrilou, tremeu ali, mas o choque não passa pelo coração. Porque o que mata é a carga. Então, o DR, vou passar para vocês aqui. Esse DR aqui, 30 mA, a capacidade de interrupção dele. O que acontece? Aqui dentro, ele tem, tá vendo o botão aqui, ó? Esse botão de teste está escrito aqui, vocês vão ver. Toda vez que a sua instalação está ligada, ligou aqui, ó, ele não funciona. Agora, se você jogar a carga aqui e ligar, aí ele acionou a bobina, ele sabe que está monitorando. O teste é como se fosse uma fuga de energia que você põe nele. Aí ele desarma. Desarma aqui, você aperta aqui, desarma aqui. Se você for numa instalação e apertar e não desarmar, ele está com defeito, está ligado errado de alguma forma. Ele não está trabalhando, então ele não vai atuar da mesma forma. Então, ele é um tetrapolar, entre 3 fases e o neutro, tá bom? Então, aqui a capacidade dele, ó, 63 amperes, que a capacidade que ele aguenta, mas não desarma com 63. E a capacidade de ruptura dele aqui, ó, 30 mA, que você nem sente. 30 mA, te dá uma formigadinha e já está caindo lá. Passa para o pessoal, tá vendo? Depois eu vou falar para vocês uma outra aula sobre choque elétrico. Para vocês entenderem que, mas eu tomei um choque no chuveiro. Você pegou 2 fases e encostou na mão. Agora, se o choque entrar por aqui, passar pelo seu coração e sair, não é 1 ampere. Se você segurar 1 ampere por 5 segundos, seu coração não volta nunca mais. Às vezes você toma um choque de 200 mil, mas toma na mão. Ele não passou pelo seu corpo, ele não passou pelo seu coração. Senão ele desfibrila seu coração. Agora, se você está com o chuveiro ligado lá, um exemplo aqui, vamos sair só um pouquinho do tempo que vocês passam aqui. Aí você está com o fio do chuveiro, o chuveiro está ligado lá, correto? Aí, por algum motivo, esse fio rompeu aqui, ó. Aí você foi emendar, o chuveiro está ligado. Ele está ligado. Se fechar aqui, ele liga. Aí você pegou aqui, a corrente passou por dentro de você, acabou. Porque aqui o chuveiro tem 30 amperes. Nós estamos falando de meio a 1 ampere. Conhecido nosso. Essa corrente aqui por 5 segundos acabou. Isso que é morte. Entendeu? É muito caro. Agora, se você tiver aqui, ó, não tiver chuveiro, não tiver nada, está desligado aqui, você encostou aqui, às vezes você tomou um choque, ou fechou aqui, ó, você tomou um choque na sua mão. Ele parou por aqui, ele não fez isso daqui, não tem corrente. Agora, a corrente que mata, pode ser uma lâmpada aqui, ó, de 100 watts. Só. Se essa correntezinha de 100 watts passar pelo seu coração aqui, ó, e voltar aqui, tem um tempozinho ali, mas você não resiste não. Então esse daí, pessoal, o DR, tá bom? DR, diferencial residual. Interruptor diferencial residual é o IDR, tá bom? Então o DR não atua como disjuntor comum. Agora o DDR sim, ele protege os circuitos, tá? Como disjuntor e protege também o usuário, tá bom? O disjuntor, na verdade, protege toda a instalação, fiação, e o DDR protege tanto a instalação como o usuário. O botão de teste de fuga que vocês estão vendo aí, tá bom? Ele simula uma fuga. Se você apertar, é como se tivesse dado uma fuga na instalação. Ele está sempre monitorado, tá? Você pode usar o DR no geral, um só, tetrapolar. Mas posso usar, porque assim, se você usar um no geral, se acontecer qualquer coisa, você sabe, desliga tudo. Corta a energia de tudo, certo? Eu posso usar um aparelho específico? Pode também. Só que isso aí é caro. Então, assim, fica meio que inviável você numa instalação por 10 DR lá. Mas eu tenho 10 máquinas. Você pode pôr. Só que se você coloca no geral, a única coisa é que quando ele atuar, vai desligar tudo. Você vai ficar no escuro. Então, mas você pode pôr outra máquina. Não tem problema nenhum quanto a isso. Tá? Então, se você colocar no geral, ele desliga tudo. Um por circuito, desliga somente o circuito. Tá bom? Enquanto a letrinha que ele está aí nesse caso, que é EDR, é porque ele é da Elitec. Então é Elitec DR, tá bom? Corresponde ao fabricante. Então esses são os dois dispositivos que hoje na instalação elétrica eles são obrigatórios, tanto o DPS como o DR. Tá? O DPS eu instalo muito quando você vai trabalhar com instalação de para-raio, porque o para-raio protege todo o perímetro ali.
Só que às vezes caiu um raio, alguma coisa e entrou na instalação elétrica. Então você tem que pôr um DPS também. Então não adianta você proteger o perímetro e não proteger a instalação. Ou você põe um DPS e às vezes no perímetro você não coloca para-raio. Você protege a instalação e não protege o perímetro. Então eles trabalham sempre em conjunto. Mas assim, pela norma, você tem que usar o DPS em todas as instalações. Toda instalação tem que usar. Por isso tem lugar, tá queimando, cai um raio, chove, tá estourando tudo. Você tem que monitorar. Eu tive num posto de gasolina dias atrás, um DPS desse daí, ele estava no vermelho. Ele já tinha rompido. Eu tenho até a foto que depois eu mostro para vocês. Ele cai uma janelinha dele, ele está verdinho, ele cai uma janelinha vermelha. Já não atua mais. Sinal que ali está com problema. E está mesmo, está com problema mesmo e tem que ser corrigido. Então, numa instalação elétrica, não é simplesmente você colocar o gelo de rigor lá e sair, ok, vai funcionar. Mas ela te dá os dispositivos de segurança, que é a NBR 5410, ela te dá isso. Por quê? Aconteceu muitos acidentes, mortes, e aí a norma, ela protege o usuário. Agora, cabe ao profissional usar o equipamento correto. Se ele não usar, ele vai estar colocando em risco todo mundo e ele é o responsável por isso. Então, em toda instalação tem que colocar. A gente teve uma instalação esse tempo atrás aí, e quando ligou, um restaurante fino, um melhor shopping de São Paulo. A hora que ligou lá, caiu tudo, desarmava a geladeira, dando fuga para todo lado. Corta. Quando eu cheguei lá, o que eu vi? O eletricista que tinha feito, porque assim, você tem as fases entrando no DR, correto? E o neutro, certo? Saiu embaixo todas as fases e o neutro, vai para o seu barramento, vai para as cargas. Se você pegar esse neutro, que está aqui no DR, fizer um jumperzinho dele por cima do DR e ligar ele aqui embaixo ou no barramento, entendeu? Você matou o DR, ele não atua mais. Então, o que acontece? O neutro, as fases têm que entrar, o neutro saiu todas, o neutro vai para o barramento dele e as fases vai para as cargas. Se eu pegar e fizer aquele jumperzinho por cima ali, acabou. Então, aí o DR parou de atuar. O cara pegou e colocou um neutro, um jumper. Ele resolveu o problema, mas também ele matou o DR. Acabou. Então a instalação está toda desprotegida. Não pode, porque tem inspeção. A inspeção chega lá, tem que tirar o jumper. Tirou o jumper, cai tudo de novo. Então isso acontece muito em restaurante, área que tem muita umidade. Mas os eletricistas antigão não trabalham com DR, que não dá certo. Porque hoje você vai pôr um chuveiro normal, ele não aceita. Se você pôr um chuveiro normal e ligar, o DR desarma. Por quê? Ele dá fuga pela resistência. Então hoje você vai comprar um chuveiro, ele está lá compatível com o sistema DR. É uma resistência fechada, selada, blindada, ela não te dá fuga, entendeu? Então hoje tudo trabalha em torno disso. Até numa instalação antiga, se você começar a cair, é porque sinal que a instalação está com problema. Então tem que corrigir. Aquela instalação que tem caixinha de ferro, tubulação de ferro, a caixinha antiga, dá muita fuga. Você põe um DR lá e fica desarmando até, e é bom que você ache o problema. Porque se você não achar, também você vai conviver com isso, aí a conta sua vai gerar uma conta mais alta e você vai ter problema. Então, entenderam tudo sobre DR, pessoal? Sim. Tudo, né? Mas deu para dar uma passada, que a gente vai falar dele depois. Alguma dúvida sobre DR, pode perguntar, pode fazer a pergunta que a gente responde. Tá bom? Aqui, ó, vocês viram que ele tem um diagramazinho aqui, ó? Não tem? Esse DR aqui, ó, é uma rede trifásica, certo? 3 fases e um neutro, tá? Alguma dúvida? 3 fases e um neutro. Ele está fazendo as 2 fases 3 e neutro. Mas eu só tenho 2 fases e um neutro. Você vai usar 2 e um neutro. Só que, se você usar, você pode usar qualquer uma das duas, só que se você usar errada, ele não atua. Você vai apertar aqui, ele não atua. Por quê? Aqui dentro tem uma bobina. E a bobina passa por uma das fases. Nessa daqui ela está na lateralzinha. Então, se você não passar uma fase aqui, ó, entendeu? Ele não vai atuar. Essa daqui, ó, no meio. Aí, se você tem que colocar na que passa a bobina para ele passar e fechar na outra, ok? Aí a outra pode ficar aberta. Se tem 3, alimentou, acabou. Se tem 2, você tem que ver certinho onde está a bobina aqui e alimentar. Tá bom? E o neutro no lugar dele. Não pode pegar o neutro e pôr em outro lugar. O neutro tem um lugar dele que é um N aqui, ó. Tá vendo? Tem 1, 2, 3 e um N. Tá? O neutro é sempre a ponta. Tá bom? Se não, você ligar em qualquer lugar, ele vai passar normal, só que não vai atuar. Tá? Ele vai tomar choque lá, tô com o DR lá, não cai.
Alguma dúvida sobre o DR, pessoal? Estamos com quanto tempo aí, Arthur? Aqui, 8h15 agora. 8h15? Tá. Então, nós vamos fazer uma pausa, pessoal, que a gente vai falar agora de tomadas de uso. Logo depois do nosso intervalo, a gente vai falar de tomadas de uso específico, tá? Tomada de uso geral a gente já falou, mas eu vou dar uma repassadinha para falar de alguma coisinha de circuito. A gente vai falar aqui dentro de 30 minutos, tomada de uso específico e tomada de uso geral, tá? E no próximo meia hora, depois da última meia hora, nós vamos falar sobre quadro de distribuição. Que aqui eu vou fazer um pouquinho mais de tempo em cima disso aqui, tá? Por quê? A gente já falou sobre disjuntor, não falou? Nós já falamos sobre tomadas, circuito de tomada, falamos sobre DPS, então agora nós vamos tratar de um quadro de distribuição, ele completinho montado. Que agora você já sabe, se não chega aqui e monta um quadro, o que é DPS? Entendeu? Tá bom? Então vamos fazer um intervalo de 15 minutinhos e a gente volta para falar de tomadas de uso específico. Tá bom? Já vamos ver aqui que é tomada de uso específico. Já vai pesquisando. Cadê a Senado? Então, pessoal, temos uma pausa aqui e a gente vai falar de tomada de uso específico, tomada de uso geral e sobre quadro de distribuição. Nós falamos sobre DR e DPS. Então a gente vai dar uma pausinha e daqui a pouco a gente já retoma com o próximo tema, tá bom? Daqui a pouco a gente já entra ao vivo de novo.